Alô, igreja, alô a todos. É com muita satisfação que nós estamos aqui novamente, frente a vocês, para levarmos mais uma porção da Palavra de Deus. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo de Gênesis. No último vídeo que nós fizemos sobre Gênesis, na verdade foi o primeiro sobre Gênesis, nós falamos sobre a criação, que o homem ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Houve uma reunião da Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo para criar o homem. Então foi uma coisa, tipo uma obra-prima realmente de Deus, a criação do homem. E ele fez um homem para que pudesse guardar o jardim, né? E que pudesse realmente ter domínio sobre todas as coisas. Hoje nós vamos falar sobre a queda do homem, como esse homem foi lubridiado, né? Foi enganado e como ele caiu, o início da queda do homem. Nós vamos nos referir aqui a Gênesis capítulos 2 e 3. Então, começando com o capítulo 3, versículo 1, que diz: Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Ponto de interrogação. Então, aqui, esse animal sagaz, né, que é a serpente, que é um tipo de Satanás, né, que estava no jardim junto com Adão e Eva, ele lançou uma dúvida para Eva. É assim que acontece conosco hoje. O inimigo lança uma dúvida e essa dúvida gera realmente um distanciamento de Deus. A gente começa a duvidar de Deus e das coisas que Deus tem para nós. Continuando, ele fala, como vimos, Adão e Eva foram criados de uma forma especial, como a gente citou, a imagem e semelhança de Deus. E receberam uma incumbência e uma ordem específica por parte de Deus. E no Jardim do Éden, eles foram expostos a uma provação, a uma prova. Gênesis 2 nos conta como Deus havia provido um lugar agradável a Adão e Eva, repleto de vegetação, de rios, vários tipos de árvores frutíferas, e dentre estas árvores, duas eram especiais. A árvore da vida, que ficava bem no centro do jardim, e que eles deveriam ter comido do fruto dessa árvore, que representa o próprio Deus, e a árvore do conhecimento do bem e do mal, que está em Gênesis 2, versículo 9. Esse fruto havia sido proibido por Deus de ser comido, sob pena de que, se eles comessem, eles iriam morrer. Então, não se trata aqui de uma maçã, como as pessoas muitas vezes imaginam, né? Não é uma maçã, não é uma fruta, mas é o fruto do conhecimento do bem e do mal, que a gente vai ver ainda. Em Gênesis 2,17, o Senhor nos fala, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, o capítulo 3 de Gênesis nos conta a história de como Adão e Eva falharam de uma maneira terrível ao desobedecerem uma ordem dada por Deus, uma ordem específica de Deus, não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, só dela. As demais você pode comer do fruto. Mas eles preferiram dar ouvido à serpente, a sagaz serpente que lançou uma dúvida para Eva e atraiu Eva e depois Adão. E essa queda vai levar a consequências terríveis que vão desenrolar-se por toda a Bíblia, que é o resgate do homem que é feito por toda a Bíblia. Adão havia sido criado de modo perfeito, mas não maduro. Ele era imaturo ainda. A maturidade viria pela obediência a Deus. E esta era a oportunidade para Adão aprender a obediência através da ordem de Deus, mas ele falhou. Gênesis 3, versículo 6 nos diz, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Então, o inimigo atraiu Eva em todos os sentidos, né? Pela alma toda, pela sua mente, pela sua vontade, pelas suas emoções. Ela era uma árvore agradável aos olhos, desejável, para dar entendimento, para que ela pudesse entender e saber mais das coisas. É assim que conhece
as pessoas entendem o conhecimento, né? Só que isso leva a um afastamento de Deus. Não quer dizer que o conhecimento seja ruim, pelo contrário, nós precisamos conhecer as coisas, mas não só o conhecimento. O conhecimento longe de Deus não é uma coisa saudável. Então aqui nós temos um primeiro grande problema, né, que ocorreu com Adão e Eva, a desobediência. Quando Deus disse a Adão que ele comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, que ele não comesse, né, porque senão ele certamente morreria, ele não falou isso de uma maneira vazia, né? Não era uma ameaça que Deus estava fazendo caso ele desobedecesse, né? Mas era uma consequência real, séria, que Adão estava exposto. Vamos fazer uma ilustração para vocês entenderem melhor. Vamos supor que existe uma mãe que tem em casa um filho pequeno e um vidrinho contendo um veneno mortífero, mortal, letal, e que pudesse estar, por algum motivo, ao alcance do filho. Ela precisou sair da casa, deixou lá a criança sozinha, ou sem um cuidado específico, e proibiu que bebesse daquele vidrinho, do conteúdo daquele vidrinho, explicando-lhe que se ele fizesse isso, ele iria morrer. Quando ela retorna para casa, o que ela vai constatar? Que o filho havia desobedecido a sua ordem, bebeu do veneno. Então, nesse exemplo, vemos que qual é o problema imediato? A desobediência. E qual é o problema seguinte? A consequência que esse veneno vai causar na criança. Então, a morte não foi um castigo da mãe. A mãe não castigou a criança com a morte, né? Mas a morte foi uma consequência da ingestão do veneno na criança, pelo filho. E com relação a Adão, é a mesma coisa. Então, além do problema da desobediência, que não foi pouco, desobedecer a Deus não é pouco, então houve um outro problema. Adão havia colocado um veneno dentro dele mesmo, que causou a morte imediata do seu espírito, tanto dele quanto de Eva. Então, fisicamente, Adão não morreu naquele momento. A este veneno, a Bíblia dá um nome específico, chama-se pecado. Então, quando Adão e Eva desobedeceram, entrou o pecado. E esse pecado vem sendo passado de geração para geração, até hoje, até os dias de hoje. Todos os homens pecaram por causa do pecado de Adão e Eva. E isso gera uma consequência ainda pior, porque traz-nos a morte. Romanos 5,12 nos fala: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Romanos 7, 17 a 20 nos diz: neste caso, quem faz isto já não sou eu, Paulo dizendo, já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Ele quer fazer o bem, mas não consegue. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse eu faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, o pecado, se a gente for brigar sozinho contra o pecado, nós vamos perder todas as vezes. Nós precisamos do Senhor para vencer o pecado que está dentro de nós. E com relação à árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, assim como a árvore da vida tinha um significado, que era o próprio Deus, a figura do próprio Senhor, a árvore do conhecimento do bem e do mal também tinha um significado. De uma maneira dissimulada, não visível totalmente, significava o próprio Satanás, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Hebreus 2,14 nos diz: visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Então aqui diz que o diabo tem o poder da morte. Mas alguém venceu a morte, alguém venceu o diabo. O próprio Senhor, quando ele foi morto na cruz e ressuscitou. Isto foi que venceu a morte e o diabo. A árvore do conhecimento do bem e do mal tem como fonte a morte. Tudo aquilo que é contrário a Deus, mesmo tendo aparência de algo bom. Não se enganem. Algo bom ou algo ruim, só por si, vem da mesma raiz, da mesma árvore, a árvore do conhecimento do bem e do mal, que é do inimigo de Deus, que é de Satanás. Então, o conhecimento, tanto do mal quanto do bem, produzem os mesmos frutos da mesma árvore, da mesma raiz. Então, isso significa o quê? Que Satanás pode esconder-se atrás de coisas boas, não se enganem.
Como exemplo, nós temos Mateus 16, 21 a 23, que diz: Desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, o discípulo Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: Tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum te acontecerá. É uma coisa que a gente até considera boa, né? O discípulo querendo ajudar o mestre. Olha, você não vai para lá porque você vai ser morto. Não faça isso. O que o senhor responde? O que o senhor responde? No versículo 23. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: Arreda, Satanás. Tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Então, naquele momento, Pedro, que era amado pelo Senhor, ele estava representando a figura de Satanás, porque não queria deixar que acontecesse aquilo para que Jesus Cristo veio, que foi para morrer na cruz, para salvar a todos que crescem no seu nome, que o recebessem. Então, ainda o conhecimento de forma isolada de Deus nos leva a uma independência de Deus. À medida que aumentamos o nosso conhecimento, a ciência, sem um relacionamento com Deus, não estou falando mal da ciência, do conhecimento, mas sem um relacionamento com Deus, nós nos achamos mais capazes, menos dependentes de Deus. E isso é exatamente o princípio de Satanás, é o que ele deseja, que nós sejamos independentes de Deus, como ele é. O resultado do comer da árvore da vida é a vida eterna. Gênesis 3, versículo 22, nos diz: Então disse o Senhor Deus: Eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente. Então, o resultado do comer da árvore do conhecimento do bem e do mal é a morte. Em Gênesis 2:17 está lá: Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, a morte é consequência do pecado. Tiago 1, versículo 15, nos diz: Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. Primeiro vem a cobiça, depois vem o pecado. E o pecado, quando consumado, gera a morte. A cobiça dá à luz o pecado consumado, feito, realizado, dá à luz, gera a morte. O pecado gera escravidão. João 8,34 nos diz: Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. Por nós mesmos nós não conseguimos vencer o pecado. Adão, ele teve diante de si algumas escolhas. Primeiro, ele poderia ter escolhido da vida ou da morte. Ter escolhido a vida, a árvore a árvore da vida, a vida, ou a morte, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Escolheu a segunda. Outra escolha, a dependência de Deus ou o conhecimento do bem e do mal, a independência. Ele escolheu a independência. A liberdade ou a escravidão, a liberdade que é a vida do Senhor em nós, ou a escravidão do pecado. Cristo ou Satanás, a serpente os enganou e eles escolheram Satanás. Quando Adão come do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, na verdade, ele fez a escolha de receber o pecado para dentro de si. É a criança que tomou o veneno. Ele escolheu fazer aquilo. E Adão e Eva também escolheram receber o pecado para dentro de si. Como consequência, não receberam a vida eterna. E não poderiam, com o pecado dentro deles, receber a vida eterna. Por isso, eles foram expulsos do jardim do Éden. Gênesis 3, versículos 22 e 24, o 22 nós já lemos, diz assim o 23: O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden e o refulgir de uma espada que se revolvia, para guardar o caminho da árvore da vida. Por quê? Porque eles estavam com pecado dentro deles. Eles não poderiam ter a vida eterna, comer da árvore da vida e ter a vida eterna com pecado dentro deles. Então, viria todo um desenrolar para que o homem fosse liberto do pecado. As consequências da queda.
A entrada do pecado em Adão causou danos seríssimos para ele e para toda a descendência dos homens. Adão, ele foi formado com espírito, alma e corpo. O pecado causou dano em todas essas três partes. O espírito de Adão foi apagado. A sua capacidade de comunhão com Deus foi perdida. Se há pecado, nós não temos como ter comunhão com Deus. Essa é uma barreira intransponível entre nós e Deus. Se houver pecado, não tem como haver comunhão com Deus. Toda a alma de Adão e Eva, o pensamento, a vontade, as emoções, foram contaminadas pelo pecado. Seu corpo, pela presença do pecado, foi dominado pela morte. Sua vida física passou a ter um prazo. Depois disso, o corpo morre. Era para viver eternamente se comesse da árvore da vida, mas como comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, passou a ter a morte dentro dele e o corpo morreu. Se bem que no início eles viviam muito, viviam quase 1000 anos, mas depois a coisa foi indo e caminhando até os dias de hoje. Adão torna-se diferente daquilo que Deus havia criado no início. Deus criou o homem para ser um amigo dele, para ser um filho dele, para ter a vida eterna, para viver de uma forma pura. Mas não foi isso que aconteceu. A alma de Adão tornou-se independente e sutilmente foi dominada por Satanás. Sua mente tornou-se imperfeita, vulnerável às sugestões do pecado. Sua vontade tornou-se egoísta, escrava do pecado. Suas emoções foram desordenadas, tornaram-se sensuais. Com o espírito de Adão apagado do homem, o homem passou a ser governado por sua alma, a qual estava escravizada pelo pecado. Então, não era mais governado pelo espírito, o espírito estava apagado, não tinha mais a presença de Deus. Então, a alma passou a governar o homem, que é o que acontece hoje quando a pessoa não recebe o Senhor em seu espírito. E o homem, então, tornou-se carnal, satisfazendo a sua própria vontade. Então, corpo e alma longe de Deus, carne. Efésios 2, versículos 1 a 3, nos diz: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, da mente e do corpo, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Então, o homem, ele torna-se totalmente imprestável para o propósito que Deus criou, que Deus criou o homem. Mas, Efésios 2, versículos 4 e 5, nos dá um alento. Diz assim: Mas Deus, sendo rico em misericórdia, Deus é rico em misericórdia, por causa do grande amor, Deus é amor, com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida, juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Então, essa é a saída para nós nos livrarmos do pecado. É a graça, recebermos o Senhor, recebermos Cristo em nosso espírito. E isso nos salva da lei do pecado e da morte. Isso nos dá vida. Isso faz com que o nosso espírito seja vivificado, que o espírito possa transbordar para a nossa alma e para o nosso corpo, e que nós possamos ser úteis para o Senhor. Esse é o propósito que o Senhor quer de cada um de nós. Mas isso fica para um próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Aqui embaixo, para quem ainda não se inscreveu, está escrito inscrever-se. Inscreva-se, você terá acesso a todos os vídeos já gravados e aos próximos que virão. Lembrando também que a Igreja Cristã em Londrina, ICEL, tem um canal no YouTube, um canal no Facebook, e nós estamos estudando Apocalipse de uma maneira sequencial. Vocês podem tirar bastante proveito do que está sendo gravado lá. Nós desejamos a todos que tenham uma excelente semana, uma abençoada semana, que o Senhor possa, na sua infinita misericórdia, abortar ou abrandar, diminuir a extensão dessa pandemia, que o Senhor possa curar os enfermos, que estão nos leitos de hospital e de UTI, que o Senhor possa afofar o leito dessas pessoas, que o Senhor possa dar um consolo, um alívio aos seus familiares, que o Senhor possa ter realmente misericórdia de cada um de nós,
no nosso país e do mundo. Que assim seja, nós desejamos a vocês todos uma excelente semana. Amém.